Cidadania. Oferecimento Desmonza Tintas. Todas as cores que a vida tem. A Desmonza está em todo lugar, levando cores para cada cozinha, cada sala, cada esquina. Com um grande e variado estoque, aqui você encontra produtos de qualidade e um atendimento diferenciado em cada uma de nossas lojas espalhadas por toda a cidade. Além disso, a Desmonza também conta com tintas automotivas e industriais e um serviço de entrega eficiente. E assim estamos sempre pintando, realçando e ajudando você a deixar a sua vida mais colorida. Desmonza Tintas. A vida é da cor que você pinta. Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante, sobre acidente de trânsito, educação de trânsito, lei seca. E meu convidado é o Coronel Gonzaga, que é o diretor-geral do Detran de Rondônia. Coronel, seja muito bem-vindo ao quadro Cidadania. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, para a gente poder conversar um pouquinho sobre as ações do Detran e sobre o trânsito no Brasil e em Rondônia. Coronel, o Brasil continua sendo ainda um dos líderes mundiais em acidentes de trânsito. Por quais motivos? Olha, os países considerados países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil e outros países, eles são responsáveis por 90% dos acidentes no mundo todo, dados da Organização Mundial de Saúde. Isso porque esses países, eles carecem ainda de muito investimento, investimento viário, na malha viária, investimento em sinalização, em segurança, a própria educação dos usuários da via pública. Então, esses e outros fatores somados é que colocam em destaque esses países como os recordistas em acidentes e recordistas em mortes no trânsito. É a mesma falta de infraestrutura, né? A gente percebe isso, né? Coronel, quais são as ações que o Detran vem desenvolvendo para a educação de trânsito? O que o Detran tem feito nesse sentido? O Detran, ele já tem uma programação de educação de trânsito que é uma norma para todos os Detrans, para todos os órgãos municipais de trânsito, para todos os órgãos de trânsito no Brasil. Então já existe uma cartilha, uma recomendação lá do Conselho Nacional de Trânsito, né? E o Detran, ele participa através de palestras nas escolas e instituições, através de blitz educativa, através de campanhas, né? Trabalho nas escolas com os alunos de nível médio, de aluno de ensino fundamental, né? E nós estamos com um projeto inovador aqui em Rondônia, junto com a Secretaria do Estado da Educação e com as secretarias do município, um projeto grande junto com a Fundação Mafre, é uma seguradora multinacional e ela está investindo, está junto com a gente nesse projeto. E como é que funciona esse projeto? Nós estamos capacitando os professores pelos quais esses professores vão trabalhar com seus alunos projetos viários. Então esses professores, depois de formados, eles vão desenvolver estudos com os alunos e desses estudos sairão ideias, propostas que poderão somar conosco nas ações de trânsito voltado para a segurança viária. Eu até deixei separado alguns vídeos, nós vamos mostrar aqui um vídeo até que me incomoda muito, essa questão dos acidentes. Esse aqui primeiro é o gráfico que a gente fez aqui, mostrando como é que funciona uma rotatória, né? Um modelo bem interessante para as pessoas aprenderem realmente a andar. Existe alguma integração entre o Detran e a Secretaria Municipal de Trânsito nessa campanha de educação? Por exemplo, isso aqui poderia ser utilizado para educar as pessoas na televisão, e o senhor já me falou que existe um projeto nas escolas para as crianças e adolescentes, né? Mas e com a relação à prefeitura, existe já essa integração? As nossas ações, os nossos trabalhos de educação, de fiscalização, de engenharia, sinalização, todos eles são desenvolvidos em parceria com os órgãos municipais, né? Então aqui na capital especificamente, a gente faz todos os nossos trabalhos praticamente, são feitos em parceria com os agentes do município. Então há essa integração. Coronel, nós vamos até mostrar um vídeo aqui de alguns acidentes. O que me incomoda muito as pessoas é o seguinte, que os motoqueiros, motociclistas, costumam ultrapassar pela direita, né? E a gente sabe que é proibido ultrapassar pela direita, mas falta ainda essa educação de trânsito, talvez mais propaganda na televisão. Eu não sei também se é uma falha nas autoescolas de também não divulgarem isso, né? Por exemplo, olha só que absurdo aqui esses acidentes, a gente até desfocou a imagem, mas mostram vários motociclistas aí cometendo infrações, inclusive motoristas de veículos mesmo,
ultrapassando pela direita, que é proibido, né? E aqui em Porto Velho eu vejo que isso acontece todos os dias. Eu estou dirigindo, eu sou ultrapassado pela direita o tempo todo. E é muito perigoso, né? Além de ser infração de trânsito, né? Você pode ser multado, é perigosíssimo. Há algum programa de fazer, por exemplo, ações na televisão, em rádio, nesse sentido, para educar as pessoas? A gente volta à questão do comportamento, né? Já existe a legislação que proíbe. A legislação já prevê multa grave, multa pecuniária e prevê pontos na carteira de habilitação. O motociclista é habilitado e ele sabe que não pode ultrapassar pela direita. Então, o que é isso? É comportamento. Comportamento. Por isso que nós falamos no começo. Países em desenvolvimento, né? A gente comparar com os países de primeiro mundo, vamos assim dizer, Europa, os índices deles são infinitamente menores do que os nossos índices de acidente. Mas é comportamento. Aposto que lá não há esse tipo de comportamento arriscado, igual a gente viu aí, com ultrapassagem pela direita, passando uma carreta pela direita né, de forma totalmente absurda. Então é questão de comportamento, né? O Detran, através do seu contrato de mídia, a gente procura fazer esse trabalho. A gente vê aí nas mídias nacionais também, fazendo chamamento para esse tipo de comportamento. Então a gente precisa mudar, os condutores precisam mudar, é questão de comportamento. Se não pode ultrapassar pela direita, não deve descumprir, porque o motorista que está ali no carro sendo ultrapassado, para ele a ultrapassagem é só pela esquerda, então ele tá focado do lado esquerdo e ele não vai atentar para o lado direito, né? E acaba acontecendo um acidente. Acho muito importante também esse trabalho de educar as crianças na escola, já crescerem sabendo como é que funciona o trânsito. Acho bem interessante isso. Pois é. Quando vamos falar agora um pouco de outros assuntos também polêmicos, o presidente Jair Bolsonaro, ele cancelou o contrato daqueles radares fixos, né, nas rodovias e também está querendo acabar com aqueles radares móveis, né, que ficam escondidos atrás de árvore, de placa. O que o senhor acha disso? Acha que pode aumentar o número de acidentes nas rodovias? Eu sei que não é da sua competência, já que são rodovias federais, mas tem a ver, né, com o trânsito. O que o senhor pensa sobre isso? A gente viu o pronunciamento do presidente. Inclusive, ele mandou um projeto de lei alterando vários tópicos do Código de Trânsito, inclusive aquela questão da cadeirinha que a gente, né, poderemos abordar. Já vamos falar. Abordar, né? Então, eu acho até interessante essa coragem do presidente em voltar à discussão alguns assuntos que parecia que não podia se tocar, né? Mas tudo isso vai para discussão na Câmara, vai passar pelo Senado, ninguém vai alterar a lei assim, a toque de caixa, sem que há um estudo técnico por trás, né? Então ele sinalizou que iria desativar esses radares, mas imediatamente o Ministério Público Federal entrou com uma ação. E até onde eu tenho conhecimento é que o presidente havia sinalizado de que não iria desativar esses radares, né, os radares fixos, né? Os móveis, a semana passada mesmo eu vi funcionando aqui na rodovia. Então isso vai para discussão e certamente vai chegar num consenso que possa ser interessante, né, tanto para o governo quanto para os usuários da via. Agora, é sabido que o excesso de velocidade é um grande vilão das rodovias. E os acidentes graves, gravíssimos, acontecem por excesso de velocidade na sua maioria. Então, não penso que os radares poderão ser desativados. Esse é o meu pensamento, que esses radares contribuem sim para a prevenção de acidentes e para a redução de mortes. É que há uma reclamação muito grande dos motoristas em geral, principalmente dos caminhoneiros, da indústria da multa, né? Então, ninguém aguenta pagar tanta multa, mas por um outro lado... O que precisa ser feito, precisa ter um pouco mais de cuidado na hora de instalar esses radares, né? Os pontos que vão ser instalados, as placas de regulamentação, para ficar bem claro que ali na frente vai ter um radar. Acho que é mais essas questões que o presidente quis chamar a atenção. Bem, falando então agora sobre outro assunto também polêmico, a questão das cadeirinhas, né? O presidente também apresentou um projeto de lei para mudar o Código de Trânsito brasileiro, para acabar com as multas de quem não estiver levando seu filho lá na cadeirinha, né? É uma infração gravíssima, né? E seria apenas uma advertência hoje. O que o senhor pensa disso? Quais são as consequências? Eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho 2 cadeirinhas no carro da minha esposa, 2 cadeirinhas no meu carro. Eu sei que as cadeirinhas não são baratas, então tem muita gente que não tem condição. Eu vejo as pessoas carregando as crianças em moto, né? Recém-nascido, porque realmente é o único meio de transporte que a família tem, mas poderia usar ônibus ou então veículo de um amigo. Mas o que o senhor pensa sobre isso, esse projeto que é polêmico e ainda vai para o Congresso Nacional para uma nova discussão? O presidente
tem dito, né, até foi campanha dele, bandeira de campanha dele, reduzir um pouco os custos na formação de condutores, tem aquela questão lá do simulador, né? Então são medidas aí que o presidente está tomando para melhorar para o usuário, vamos dizer assim. Agora a questão da cadeirinha, a cadeirinha continua obrigatória na nova proposta, só a multa pecuniária que vai deixar de existir, né? Vai ser só uma advertência, vai ser só uma advertência. Agora, a pergunta é, as pessoas estão preparadas, né, para isso? Será que tirando essa pena pecuniária, será que os motoristas vão ter o cuidado de realmente utilizar a cadeirinha no transporte? Porque não tem coisa maior do que a vida do próprio filho lá na cadeirinha. Então nem precisava, tem que ser dos pais, né? Nem precisava de multa, né? Mas é uma questão que vai ser discutida, debatida, vamos ver se a decisão seja a mais favorável possível. Agora, segurança em primeiro lugar. Perfeito. Com multa ou sem multa, os pais têm que ter a consciência de que tem que colocar Criança o filho na cadeirinha lá, obedecendo a legislação. É questão de segurança, mas, né? Perfeito. Isso é óbvio. Coronel, com relação à Operação Lei Seca, tem dado resultado aqui em Rondônia? A Lei Seca tem dado resultado em todo o país, não é só em Rondônia. Todos os estados, os números demonstram que as operações de Lei Seca, elas têm inibido e evitado muito acidentes graves. Então, Rondônia não é diferente, os nossos dados são bastante significativos. Nós temos alguns dados que demonstram redução de 30% de pessoas flagradas ao volante dirigindo sobre embriaguez. Então, isso é fruto da Operação Lei Seca. Inclusive, existe um Fórum Nacional de Lei Seca, tem uma reunião, segunda reunião agora, encontro, dia 25 de julho, Rondônia vai estar lá presente, onde os Detrans discutem ações, né, discutem números, enfim. Eu acho que essa é uma ação que só precisa avançar ainda mais, não podemos recuar, já que chegamos nesse ponto, né, de tolerância zero, sob efeito de álcool, então isso tem que avançar ainda mais, né? E está até tendo agora uma mudança de cultura, né, das pessoas que saem para tomar o chopp ou a cerveja, não estão mais usando o carro, não. Muita gente pega os aplicativos, né, de transporte, e eu percebi isso mesmo, né? Mesmo porque a multa é pesada, quase R$3.000, você responde processo crime, né, vai para a delegacia, então é muito interessante. Então o senhor acredita que tem reduzido então os acidentes aqui? Tem reduzido, e isso vai mudando o comportamento das pessoas. As pessoas vão deixando de dirigir o veículo, vão utilizando outras formas, né, Uber e outras formas aí, e isso vai criando a cultura, né? E não fica só na questão da embriaguez, isso também acaba se transferindo esse comportamento para outras questões, do uso do cinto, da velocidade, da cadeirinha, etc. Muito bom. Coronel, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, um abraço para você e toda a equipe, e um abraço aí para os ouvintes, os telespectadores, aliás. Bem, até a próxima quinta-feira com mais um quadro Cidadania na TV Alamanda SBT. Cidadania. Oferecimento Desmonza Tintas. Todas as cores que a vida tem. A Desmonza está em todo lugar, levando cores para cada cozinha, cada sala, cada esquina. Com um grande e variado estoque, aqui você encontra produtos de qualidade e um atendimento diferenciado em cada uma de nossas lojas espalhadas por toda a cidade. Além disso, a Desmonza também conta com tintas automotivas e industriais e um serviço de entrega eficiente. E assim estamos sempre pintando, realçando e ajudando você a deixar a sua vida mais colorida. Desmonza Tintas. A vida é da cor que você pinta.